Agora é a hora também de vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Antes de mais nada, sejam bem-vindos ao treinamento, tá? Nós esperamos aí corresponder com as expectativas de vocês. Sabemos, o tempo de todos é muito valioso, né? E aí a gente espera então que seja muito proveitosa essa semana, que vocês tenham um desempenho aí intelectual, consigam absorver algum conhecimento durante essa semana. Veja, a gente entende que todos que estão aqui já têm algum conhecimento prévio, né? Já tem essa noção aí da emergência com produtos perigosos, né? A gente vai contar algumas coisas básicas aqui, umas mais avançadas, até porque a gente não sabe o nível de todo mundo, né? Mas a ideia é que a gente consiga falar aí bastante assunto nessas 10 horas, tá? Bom, certificado. O pessoal aí estava com dúvida, será que vai ter certificado? Será que não vai? Aí a gente optou durante aí nas últimas semanas de inscrições a falar que vai ter certificado, tá? Então vai ter certificado, tá? Então nós tivemos aí quase 500 inscrições. Devido ao problema de ontem, não sei quantas pessoas vão entrar, talvez poucas. A gente vai mandar o link para elas assistirem depois, tá? E provavelmente vai retornar o número normal ao vivo amanhã, né? Conforme o pessoal talvez entrou ontem, ficou um pouco prejudicada essa parte aí de acesso, né? Talvez o pessoal, não vai mais acontecer o curso, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Ó, tem bastante gente mandando o WhatsApp que tá na dúvida ainda e tudo mais, tá? Bastante gente está com dúvida ainda. Talvez ontem quebrou essa questão da lógica aí, tá? Eu vou passar aqui para mais algumas pessoas aqui, tá? Mas se vocês tiverem amigos, colegas, passem para eles aí. Quem não puder também, a gente vai disponibilizar o link para assistir depois amanhã, tá bom? Pessoal, a regra do certificado ela só é bem simples, tá? Tem que participar, tem que assistir todas as aulas, tá? Durante a aula eu vou falar uma palavra chave, uma palavra segredo aí, e vocês vão digitar ela ali no chat, tá? Então vocês vão digitar ali, se eu falar, por exemplo, luz, aí vocês digitam ali luz. É uma forma de a gente conferir quem é que está presente. Quem assistir, tá? Presta atenção, quem assistir depois a live, que a gente vai abrir a sessão hoje, só hoje, a live vai ficar gravada e vai ser passada para vocês depois assistir. Vocês vão passar no Instagram, no direct, tá? Ou no Facebook, na mensagem. Não é para colocar lá no local público. Não coloque a palavra-chave no local público. Mande no direct do Instagram ou no chat, no Messenger lá do Facebook. Não é para deixar essa palavra pública, porque ela é uma palavra segredo. Só quem assistiu a live sabe qual que é essa palavra. Então, no decorrer da noite, eu vou falar a palavra para vocês. Vocês vão digitar ali no chat a palavra código ali. Porque depois a gente vai assistir essa live e vai colocar lá presença para a pessoa que colocou a palavra segredo. Para no final, então, nós emitimos o certificado de participação do curso de 10 horas. Tá? 10 horas esse certificado aí. Tá bom? Bastante gente entrando, bastante gente já começando a dar oi. Já temos aí um número significativo de pessoas. Então, isso daí, então, a princípio, os recados iniciais estão dados. Pessoal, qualquer dúvida, chat do YouTube. É o canal oficial YouTube, tá? Mas também sabemos que temos lá no Instagram e no Facebook as nossas páginas também que pode ser comunicado, tá? Então depois, dúvidas e tal, pode ser por qualquer canal. Mas onde está sendo transmitido agora ao vivo é no YouTube, tá bom?
Pessoal, quem ainda não me conhece, tá? Alguns de vocês aí não me conhecem. Eu sou Eduardo Roberto Moritz, tá bom? Sou engenheiro químico. Minha especialidade é produtos perigosos, tá? Vocês podem ver aí um breve resumo do meu currículo. Minha paixão pelos produtos perigosos começou lá em 2006, quando fiz o primeiro treinamento, tá? Com um dos instrutores aí que já foi referência no Brasil, que eu digo porque eles não estão mais lecionando no Brasil, né? Mas vários de vocês conhecem, meu primeiro treinamento foi com o Jorge Carrasco, tá? Um chileno que trabalhou muitos anos nos Estados Unidos com emergência química e hoje trabalha com gerência, diretoria aí de resposta à emergência. Mas desde lá, minha paixão por produtos perigosos só vem aumentando e eu fui atrás, aí sempre fui atrás do que tinha de melhor no mundo, não importando o sacrifício que eu tivesse que fazer para ir atrás desse conhecimento. E a minha paixão, durante toda a minha vida, eu só faço isso, eu só trabalho com produtos perigosos. Muitas pessoas perguntam, essa mexe com produtos perigosos? E com que mais? Como assim com que mais? Isso é coisa pra caramba, é coisa pra caramba. Até dou a dica para vocês aí. Se você quer realmente conhecer de produtos químicos, produtos perigosos, dedique sua vida somente a isso. Não tem como. Infelizmente, uma vida não chega para você pesquisar de produtos químicos, né, gerência de emergência de produtos perigosos e trabalho em altura, espaço confinado, tá? Até mesmo combate a incêndio, que a gente acaba entendendo relativamente bem, mas não é uma área de nossa expertise, tá? Porque a área de combate a incêndio é outra área que também exige uma vida inteira de estudo, né? Mas claro, tudo isso tem ligação, mas assim, ó, o que você faz, Eduardo Moritz? Sou especialista em resposta à emergência com produtos químicos. Essa minha vida é 100% dedicada a isso, tá? Eu acho que fica uma boa dica aí para vocês que estão começando na área, tem pessoas aí novas, tem pessoas que talvez estejam entrando nesse mercado profissional aí. Se dedique, se você quer esses produtos químicos, se dedique integral a isso, tá? 100% a isso, porque já vai ser muita coisa mesmo, tá? E hoje eu tenho a alegria, hoje minha vida é 80% ligado ao químico amônia, onde eu tenho dado muitos treinamentos a nível Brasil e América do Sul, como por exemplo no Chile, tá? E aí eu tenho também trabalhado com consultorias para plantas de segurança que envolvem amônia. E isso tem ocupado bastante meu tempo, me dedicado bastante à amônia, tá? Praticamente 80% do meu tempo hoje é dedicado à resposta à emergência com amônia e principalmente preparar plantas que tenham a sua segurança aumentada com relação à amônia, tá? Então, aí por isso eu fui para os Estados Unidos fazer um curso na AST, que é o Instituto de Treinamento de Segurança com Amônia, referência mundial em nível de amônia, e me tornei o filiado autorizado no Brasil, né? Nós podemos, somos a filial deles no Brasil é a nossa empresa, tá bom? Vamos lá? Pessoal, a Hazmat Group, só falar um pouquinho para vocês quem que é essa empresa aí que muitos de vocês não conhecem, tá? A Hazmat Group, ela tem como a missão, né, acreditar que pode contribuir para que a sociedade seja mais segura. Fazemos isso capacitando as pessoas e realizando projetos de melhoria em processos industriais. Atingimos esse objetivo com excelentes treinamentos adaptados a cada ouvinte, utilizando tecnologia de ponta e elaborando projetos com qualidade e inovação. Pessoal, por nós acreditarmos que nós podemos fazer algo para melhoria da segurança da sociedade como um todo, é esse treinamento aqui. Vocês perceberam, né? Tivemos o problema de ontem e tudo mais. Entretanto, é gratuito, né? Um curso desse no mercado, vai pesquisar quanto é um curso desse no mercado, tá? E nós estamos fornecendo para vocês gratuitamente todo esse conhecimento. Eu sempre reviso meus materiais, minhas apostilas, adapto a cada ouvinte. Hoje eu estava lendo de novo partes aqui do manual. O manual lá da TTCI, tá? A TTCI é a instituição
de treinamento de produtos perigosos mais relevante no mundo, a melhor do mundo, da forma geral de produtos perigosos. Fica em Pueblo, cidade de Pueblo, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Uma instituição gigantesca, uma área gigantesca, uma estrutura fenomenal, tá? E eles trabalham, são especializados em emergência de produtos químicos, tá? Assim, são referência. Não adianta TTCI ou CERTSI, tá? Conhecido como, principalmente no Brasil, conhecido como TTCI, é a referência mundial, tá? Não adianta, não tem outra escola tão importante no mundo como a CERTSI ou TTCI, tá? Se vocês querem realmente subir degraus aí muito altos na carreira de vocês, procurem a TTCI lá em Pueblo, no Colorado, tá? Cursos fantásticos aí. O único problema é que a maioria, 90% dos cursos são em inglês, tá? Então tem que lapidar o seu inglês aí, tá bom? Um pouco mais da história da Hazmat, né? Que é proporcionar os produtos aí adaptados a cada segmento, né? A gente faz, de uma forma geral, os treinamentos aí em várias áreas, tá? Principalmente na nossa plataforma EAD, tem curso de CIPA, NR10, NR20, tem vários treinamentos lá na nossa plataforma EAD, tá? Mas o meu foco, Eduardo, é emergência de produtos perigosos, tá? Eu leciono lá no portal apenas o curso de NR20 e os cursos ligados a produtos perigosos. Esse curso estão fazendo aqui, ele é 10 horas, né? Mas a gente está gravando já o completo, que é 40 horas. Ele vai estar daqui mais ou menos 2 meses, vai estar pronto lá no portal o curso de emergência de produtos perigosos de 40 horas, que é o curso da carga horária correta de acordo com a NFPA 472, tá? E nessa área de produtos perigosos, tá? A gente tem, além da emergência de produtos perigosos, que é esse HAZMAT, né, que é o nível operações e técnico, a gente eu lecionei esses nos últimos 5 anos no Chile, tá? E leciono hoje específico para algumas empresas. Pretendemos aí, quando voltar tudo ao normal, essa pandemia, abrir aí aberto também para cursos abertos nessa área aí, tá? Mas como eu falei para vocês, esse é o curso de amônia, aí é o que tem ocupado o nosso maior tempo, tá? Lecionamos muitos treinamentos, já basicamente quase 2.000 pessoas treinamos nos últimos 4 anos aí, essa área de amônia, tá? E como meu gosto maior é pelos gases liquefeitos, né? Eu gosto também de trabalhar com GLP e com cloro. Então essa é a minha área de especialidade, amônia, GLP e cloro, tá? Além disso, o curso de NR20, toda a parte de líquidos e combustíveis inflamáveis, né? O manuseio seguro de nitrato de amônio foi uma área que eu resolvi pesquisar até para fazer um TCC de uma pós-graduação e gostei muito desse tema, nitrato de amônio. E além de preparar equipes de resposta à emergência, tá? Então tem trabalho hoje permanente com uma empresa de resposta à emergência, através na parte de treinamento, na parte de assessoramento técnico, tá? Para equipes de resposta à emergência. As empresas que fazem a resposta à emergência quando há algum acidente, tá? E para amônia a gente faz muita coisa, além de treinar, faz melhoria de planta, elabora os procedimentos e operações com amônia, faz modelagem atmosférica, dispersão de químicos, plano de atendimento de emergência e simulados também. Então a área aí com amônia é bem ampla que a gente trabalha, tá? Pessoal, em nossos treinamentos, tá? Eles contemplam os conhecimentos referência no mundo e chegam o mais perto possível, quer dizer, com segurança, da realidade, deixando o aluno bastante preparado. Vários de vocês aqui inscritos, como eu falei para vocês, teve quase 500 inscritos nesse treinamento. Vários de vocês já fizeram o curso comigo, já sabem como que eu trabalho. E meu objetivo é sempre esse, deixar o aluno mais perto possível, com segurança, da realidade.
né? E é isso que eu tenho procurado aí nos últimos anos, tá? E só lembrando a vocês que nós somos a empresa no Brasil representante da AST, Instituto Americano de Treinamento e Segurança com Amônia. A Hazmat Group é a afiliada autorizada no Brasil. Quem quiser saber mais dessa parte de ensino à distância, vai lá na plataforma, vê os cursos que tem disponíveis e sempre está entrando novos cursos aí, tá bom? Lá na plataforma já tem bastante treinamento e todo mês entra curso novo. Não paramos de gravar nunca. Pessoal, vamos lá. Falando desse treinamento que nós estamos, tá? O que nós vamos fazer então nessa semana? Tá? Nós vamos falar um pouquinho dessa questão da NFPA 472, que é a referência aí para os padrões de treinamento relacionados a produtos perigosos, tá? Vamos ter aí a parte de propriedades físico-químicas dos produtos. Vou falar hoje então dessa parte aí, tá? Propriedades físico-químicas. Aí durante a semana, amanhã, a gente vai falar um pouco de fonte de informação de produtos químicos, o processo de SIDA, segurança em cena, proteção respiratória, proteção química, monitoramento e detecção, técnicas de descontaminação e emergências, aí confinamento, contenção e controle de fugas, como fazer aterramento e interconexão, resposta à emergência. Então aqui eu vejo que que vai ser na quinta para sexta-feira, esse é o nosso grande objetivo, né? Chegar lá na resposta à emergência, onde a gente vai aplicar todo esse conhecimento anterior, né, que a gente prepara ali todos os EPIs, procedimentos e tal, para chegar ali no final, resposta à emergência. E aí é o que fazer mesmo. Só que aí você tem que ter toda essa base que eu falei anteriormente, né? Então aí vem todo esse conhecimento de hoje, amanhã e tal, vai fazer diferença lá na resposta à emergência, tá? E eu vou dar um prêmio, um bônus para vocês. Eu vou falar um pouco das emergências de gases liquefeitos tóxicos, cloro e amônia. Talvez até fale um pouquinho de GLP, tá? Pessoal, é um conhecimento assim, ó, que não é fácil de encontrar. Tá? E eu vou dar umas pinceladas bastante técnicas, tá? Então acompanhe principalmente quinta e sexta-feira, tá? Quem quer o certificado todo dia, né? Mas quinta e sexta-feira é imperdível, imperdível, tá? Vai pesquisar no mercado quanto custa um curso desse. Vai pesquisar, tá? E aqui está de graça, de graça. Tá bom? Presente. Presente nosso para vocês começar o ano decolando, decolando. Tá? Vamos deixar essa sociedade mais segura, vamos trabalhar aí para não termos mais mortes relacionadas a acidentes com produtos químicos, tá? Eu vou falar um pouquinho então de plano de resposta à emergência, tá? Baseado aí na CETESB AP 4.261, tá? Baseado aí nesse controle de vazamento. Tá? Pessoal, essa aqui é a norma, que é a nossa referência aí, o que nós lecionamos, tudo isso aí está na NFPA 472, tá? Isso é a versão nova aí de 2018, tá bom? Essa é a versão atual que nós estamos utilizando. Parece que tá para sair aí, tenho falado com algumas pessoas nos Estados Unidos, a NFPA 470, que vai englobar todas, a 472, 473, toda relacionada a produtos químicos vai se chamar 470. É isso que eles estão falando. Tá para sair já aí a 470, que vai englobar todas relacionadas a Hazmat. Não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, quando eu falar Hazmat, é produtos perigosos, tá? Hazardous Materials. Tá? Toda instituição, bombeiros nos Estados Unidos, se eles são especialistas em emergências químicas, se chama lá Hazmat. Né? Então, bombeiro Hazmat, pelotão Hazmat, tudo isso aí, até mesmo nas próprias empresas, as ferrovias que tem seu grupo de Hazmat, que seria as emergências com produtos químicos. Tem até uma homenagem aqui ao pessoal
lá de Houston, me presenteou com esse copo aqui. Quem não sabe, assim, Houston é um lugar onde acontece de tudo, né? É o polo químico nos Estados Unidos, e lá tem a lendária 22, o batalhão lá de bombeiros especialista em hazmat. Então vale uma visita também lá, se vocês estiveram por Houston, visitar vamos dizer assim, o quartel, né, dos bombeiros de Houston, especialistas em hazmat. Referência no mundo aí, fantástico, pessoal fantástico. Pessoal, todos aí escutando bem? Comentários, dúvidas, joguem no chat, por favor. Tá bom? Vocês podem ver a diferença que tinha ontem, tinha 230 pessoas logadas e não funcionou, né? Hoje tem nem 20 pessoas. Isso quer dizer que muita gente já se perdeu ontem por não ter tido, mas a gente vai comunicar eles, vai mandar aí por e-mail, tá? E aí eles vão amanhã, provavelmente eles já entrem novamente, tá bom? Pessoal, e quando falam para vocês assim, ó, esse químico é perigoso, né? Amônia é perigosa? Veja, a gente tem uma tabela básica aqui de comparação de riscos, né? Olha só, a amônia, né, que é considerada aí um químico perigoso pela população em geral. Então, olha só, vamos ver aí deixa eu só ver se mais gente aqui mandando. Tá bom. Eagle. Eagle é aquela referência nos Estados Unidos lá que Eagle 1 é para trabalho, baseado nas referências da EPA, né? EPA, OSHA utilizam Eagle, tá? Que é quando você pode ficar o limite de exposição, né? Só que o Eagle 1 é laboral, quando você pode trabalhar aí todo dia exposto. Então, a amônia é 30 ppm, 30 partes por milhão. Eagle 2, se você ficar exposto ao Eagle 2, você já tem que passar por uma avaliação, né? Você passou por intoxicação, então você já vai para uma avaliação médica, tá? Então seria 220 ppm, 220 partes por milhão. O Eagle 3, que seria que você tem sérios riscos de saúde, ou seja, o risco 3 já é intoxicação severa, pode inclusive ser o número da morte, né? O Eagle 3 você já tem bastante potencial de inclusive perder a vida. É 2.700 partes por milhão. Então, o Eagle 3 para amônia é 2.700. Para pegar fogo, a amônia ela precisa ter um range, né? Nós vamos falar isso aqui hoje, de 15 a 28%, né? Então, se tem no ambiente 15 a 28% de amônia, o resto de ar, a amônia pode pegar fogo, né? Olha só, vamos para o cloro. O cloro ali, ó. Só respondendo uma dúvida aqui do pessoal, me perguntaram material em PDF. Vocês me matam, hein? Faz o seguinte, para bonificação de quem assistiu às 10 horas, no último dia, eu vou ver quem participou de todos os dias, botou a palavra-chave todos os dias, ou me mandou no Instagram, no Facebook, na parte de segredo, no direct, no Messenger. Eu mando para vocês PDF de um resumo de tudo isso que a gente falou. Pode ser assim? Tá combinado? Quem assistir às 10 horas é o certificado e mais um resumo de tudo que a gente falou aqui. Tá bom para vocês assim? Então tá. Esse é o nosso combinado. Combinado não sai caro. Quem não assistir tudo não ganha material. Ok? Vamos lá. O cloro. Olha só o cloro. O Eagle 1. Você pode trabalhar a 0,5 ppm. Todo dia, 8 dias por semana. 0,5 ppm. O Eagle 2 precisa ver visitar, passar por uma inspeção médica. 2,8 ppm. Eagle 3
hospitalizado, sérios riscos de morte, 50 ppm, 50 partes por milhão. E aí? Amônia é perigoso? Pô, comparado ao cloro, é suco de laranja, amônia. Essa que é a verdade. Então veja, agora se eu comparar com, por exemplo, alguns gases inflamáveis, 15 a 28 não é tão inflamável, amônia. Então assim, comparação de riscos, dizer que ela é perigosa não é referente ao quê? Né? Então isso que a gente vai tentar mostrar para vocês. A resposta à emergência ela é baseada nisso. Né? O pessoal fala, meu Deus, essa aí é muito perigoso. Mas calma aí, perigoso para quê? Eu conheço todos os riscos. Eu sei o que ela pode causar. Eu me protejo da forma correta. Né? Então, assim, eu quero com isso mudar o medo por químicos para o respeito. Essa é a grande sacada de todo treinamento. Eu não quero ter medo de cloro, de amônia. Eu quero saber, conhecer muito bem esses químicos. E aí saber como eles vão se comportar e eu utilizar a forma correta para me proteger e finalmente responder emergências químicas. Olha só, definição da DOT, né? Que é o organismo de transporte, Departamento de Transporte dos Estados Unidos. É interessante essa definição, né? É uma substância. O que é o material perigoso, o produto perigoso? É uma substância, um material capaz de representar um risco não razoável para a saúde, a segurança, a propriedade e o meio ambiente, quando é transportado comercialmente. Então vocês vejam que isso aqui é ligado, obviamente, ao ramo de transporte, porque dizer quando é transportado, né? Mas se nós pegarmos a parte anterior ali, ó, se apresenta uma substância perigo que representa risco, então, à saúde, à segurança, à propriedade e ao meio ambiente. Olha que contexto geral, né? As vidas das pessoas, mais inclusive ao meio ambiente e à propriedade. Isso é considerado material perigoso, né? Por exemplo, óleo vegetal é perigoso? Me respondam ali, se óleo vegetal é perigoso. A maioria de vocês, pô, mas eu frito pastel com óleo vegetal? Como é que é perigoso óleo vegetal? Pois é, se uma carreta, um caminhão-tanque, cair com 25 mil litros de óleo vegetal num rio, o que vai acontecer com esse rio? O óleo vai tirar todo o oxigênio da água, vai matar todos os peixes. Toda a vida do lago, do rio ali, principalmente se for um lugar fechado, como um lago, uma lagoa, né? Vai acabar com tudo aquilo ali. Então, assim, não é só aquilo que pode matar um bairro inteiro, que é perigoso. O conceito é risco para a saúde, segurança, propriedade e ao meio ambiente. É um conceito bem amplo e geral. Tá bom? É isso que a gente vai falar para vocês aqui. Agora, olha só que interessante isso aqui, meus amigos. A gente vai falar aqui nessa semana de emergência com produtos perigosos. Nos Estados Unidos, se você faz um treinamento desse, você vai ter o certificado lá de técnico em emergências com produtos perigosos / WMD, War Mass Destruction, arma de destruição em massa. Porque se nós nos atentarmos, né, se nós pegarmos esse nosso conhecimento, que é muito valoroso, que é muito importante para o bem e a segurança da sociedade, se nós invertemos isso daí para o mal, se torna um problema seríssimo. O pessoal acha aí perigoso uma pistola, um revólver, né? Ah, consegue ferir algumas poucas pessoas. E aquele cara que conhece bem cloro?
conhece bem tantos outros gases tóxicos, vou nem comentar agora, né? Mas fosfina, arsina, tá? Olha a fosfina, olha depois lá quanto que é o IPVS, né? Da fosfina, o Eagle 3 da fosfina. Perigosíssimo, perigosíssimo. Tá? Então, se a gente usar esse conhecimento para o lado ruim, tá? A coisa é bem feia. E aí o americano já enxerga isso. Ele já enxerga. Ele sabe que um especialista hazmat, ele também é um potencial conhecedor né, das técnicas para ataques terroristas. E aí, pessoal, qual que é a diferença num cara técnico em emergências químicas para um terrorista? Qual que é a diferença de conhecimento? A intenção. A intenção. Essa é a diferença. Né? O terrorista, ele tem interesse em causar o dano. O técnico em emergências com produtos perigosos, ele tem interesse em salvar, em proteger. Essa é a grande diferença. A intenção. Tá? Então, você pode ver ali, a arma de destruição em massa é qualquer arma projetada destinada a causar morte ou lesões corporais graves por meio da liberação, disseminação e impacto de produtos químicos, tóxicos ou venenosos ou seus precursores. Qualquer arma envolvendo um agente biológico, toxina ou vetor, tá? E qualquer arma projetada para liberar radiação ou radioatividade, um nível perigoso para a vida humana. Tá? Então, veja que isso é o conceito de arma de destruição. E volte e meia a gente vê isso, né? Há pouco tempo atrás, um ano atrás, um caminhão lá na França, carregado, invadiu uma empresa e ele quis acertar um dos tanques, né? E aí ele acertou um dos tanques para causar um vazamento mesmo. Mas, por sorte, ele acertou o tanque errado e era de nitrogênio, só causou um grande vazamento lá, mas nenhum grande dano aí. Mas ataques terroristas são relativamente comuns nesse meio, tá bom? E agora vamos começar a falar de químico, Primeira coisa, básico, vamos lembrar disso aqui, ó, as 3 fases da matéria, né? Sólido, líquido e gás, tá? Isso aqui é um conhecimento básico, só que ele vai evoluindo, né? A gente vai aperfeiçoando, vai subindo o degrau, né? Então, olha só, lembrar aí, sólido, líquido para gás, né? Quando eu tenho aumento de temperatura e diminuição da pressão, eu vou ali do sólido para o gás. E se eu tenho diminuição da temperatura e aumento da pressão, eu volto aí para o estado sólido, vou passando gás, líquido para sólido, né? Então, a gente não vai falar aqui do plasma, tá? Não vamos aí o quarto estado da matéria, porque no nosso mundo ele não é importante, tá? Nesse mundo de resposta à emergência, o plasma ele não chega a ser relevante. A gente vai falar aí de líquido, sólido e gasoso. E lembrando que se você passa do sólido para o gasoso, você sublima. E se você faz o efeito inverso, você ressublima, né? O resto já é mais comum. Sólido para o líquido, efusão, líquido para o gás, vaporização, gás para o líquido, liquefação e líquido para o sólido, solidificação. Tranquilo? Pessoal, qualquer dúvida, coloque no chat ali, tá? Se eu não responder agora, eu vou responder assim que acabar a aula aí. Mas eu vou tentar responder tudo agora para vocês aí, tá bom? Tá? Esse é uma foto que eu gosto bastante desse processo de sublimação aí, que é quando passa direto do estado sólido para o gasoso, né? Muito interessante. Ele pula a fase líquida, aí você conhece também no famoso gelo seco aí, tá? Sublima, tá bom? Pessoal, taxa de expansão, tá? Taxa de expansão. Então, olha só. Tô contando para vocês aqui algumas propriedades físico-químicas, tá? Mas assim, eu vou passar no material para vocês uma relação muito grande de propriedades físico-químicas que é importante vocês conhecerem, tá? Vou citar aqui algumas,
tá? Depois eu coloco lá no material, tá? Porque não tinha tempo viável de eu falar de tudo isso aqui. Mas é importante, um bom aí respondedor de emergência, lembrar o que é um composto orgânico e um inorgânico, qual é a diferença dos dois, orgânico e inorgânico, tá? Se tiverem dúvida, põe no chat que eu respondo, ou agora ou depois, tá bom? Os conceitos de temperatura, então lembrar aí que o que é temperatura? O que é temperatura? Responda aí, o que é temperatura? Vai lá, escreve ali, o que é temperatura? Pessoal, temperatura já tem as moléculas, né? Temperatura é a média do nível de agitação das moléculas. Isso é temperatura, né? E aí pode ser medido em várias unidades, né? Celsius, Fahrenheit, Kelvin, tá? É importante saber esses conceitos e essas transformações também, tá? Entre uma unidade e outra. Pressão, conhecer bastante sobre pressão, tá? A influência da pressão na vaporização, tá? Isso é muito relevante porque a gente fala que vaporiza a tal pressão, né? Ou vaporiza a tal temperatura, mas depende da pressão, tá? Maior a pressão, menor a vaporização, tá? Peso molecular, o que é o peso molecular? Qual que é o peso molecular do ar? Isso é importante. Solubilidade, isso aqui é muito importante. Importante pra caramba conhecer de solubilidade, né? O que são os líquidos aí? Nível de solubilidade, o quanto que é solúvel em o soluto num solvente, quanto disso? Que pode ser, lembrem, pode ser sólido no líquido, líquido no líquido, gás no líquido ou gás no gás, né? E aí, por exemplo, você pensar aí que é muito importante solubilidade, né, em pensar em agentes extintores, né? Inclusive, o uso da água e espuma na parte de combate a incêndios aí, tá? É que se combina com o conceito de polaridade, tá? Polaridade. Então, esses conceitos, eles se complementam ou são ligados, bastante ligados, né? Que pode, inclusive, variar na questão da viscosidade, né? E alterar aí a polaridade até o nível a temperatura de ebulição, tá? Que daí a gente vai saber se é miscível ou immiscível, né? Densidade de vapor, quer dizer, se o gás sobe ou desce, né? Gravidade específica é super importante. Por exemplo, caiu um produto na água, esse produto vai subir ou descer. Só que tem que saber se ele é miscível ou immiscível, né? Então, já pensou você numa resposta à emergência? Caiu um determinado químico no rio. Qual que é a primeira pergunta que você faz? Miscível ou immiscível? Porque se ele for solúvel, o químico for solúvel na água, o que acontece? Caiu etanol na água, o que acontece? Se mistura, já era. Você não separa mais por processos básicos de resposta à emergência, né? Agora, se ele, ele não se mistura, immiscível. Beleza, qual que é a metodologia então que eu vou utilizar para retirar esse químico, né? Vou usar amantos absorventes, turf, o que eu vou fazer? Né? Barreiras de contenção. Então são conceitos básicos, mas extremamente relevantes, né? Que começa agora com o básico e depois eu não vou conseguir falar tudo, então vai pesquisando os conceitos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma relação para vocês por e-mail de conceitos, propriedades físico-químicas que vocês têm que saber. Vai estar lá no e-mail de vocês, tá? Vou passar essa relação aqui e assim vocês vão pesquisando e aí vai tendo dúvida, vão trazendo para a gente as dúvidas, para a gente ir sanando essas dúvidas. Esse conceito é interessante também, taxa de expansão. Quantas vezes
um químico aumenta quando ele passa do estado líquido para o gasoso. Né? Lembra que a gente falou em estados da matéria? Quando ele passa no estado líquido, as moléculas estão ali fazendo, né, movimentos curtos, ali, é pouco maleável, né? O sólido praticamente constante ali, o movimento, né? Tá sólido. Líquido já tem alguma movimentação. E gasoso é uma movimentação das moléculas gigantescas. Né? Então, quando você passa aí do estado líquido para o gasoso, a expansão pode ser 457 vezes, como cloro, GLP 270, amônia é quase 900 vezes, é 850, 865, tá? 865 vezes, é quase 900 vezes a expansão do líquido para o gasoso, tá? Agora, você imagine acontecer isso no ambiente fechado, que é o que nós vamos ver lá na frente, o BLEVE, né? Que alguns de vocês já conhecem o BLEVE, Boiling Liquid, né? Expanding Vapor, tá? Explosion, quer dizer, é a explosão de um líquido em ebulição dentro de um tanque. Então ele está se vaporizando. Então ele está fazendo essa transformação aí de líquido para gasoso dentro de um tanque. Olha a importância de saber esses conceitos aí de taxa de expansão. Tá? E aí, baseado nesses conhecimentos aí que a gente viu, nós vamos dividir, que eu falei para vocês, né, das propriedades físico-químicas, vamos começar a estudar baseado nessas mesmas propriedades, mais ligadas aos produtos perigosos, propriamente dito, né? E aí nós vamos dividir aí a classificação da ONU, né? Que são as 9 classes de produtos perigosos. Vamos passar por cima dessas, né, 9 aí, sendo que a própria 9 a gente não vai comentar praticamente nada, né? Porque são os resíduos, misturas, que não tem muito que a gente comentar. A gente vai comentar mais da 1 a 8, tá? E aí a gente vai... Esse é o começo de tudo, porque aí a gente agora, sabendo a classificação, a gente consegue jogar todos os químicos aí dentro, né? E a gente começa a traçar alguns direcionamentos. Então esse é meio que o começo de tudo aí. Bom? Vamos lá. Classe 1, o que é classe 1? Os explosivos. Tá? Os explosivos são compostos químicos ou mesclas que funcionam com a liberação maciça de uma grande quantidade de gás e calor em um curto período de tempo. Se pode estabelecer 2 tipos de explosões: a deflagração e a detonação. Tá? Então, assim, ó, isso que é muito importante e relevante aí nessa questão dos explosivos, né? Essa grande liberação, né, de gás e calor. Tá? Só que assim, Eduardo, o que eu faço numa emergência com explosivos? Bom, na verdade você não vai fazer nada, porque se é um explosivo, vou tentar falar mais alto aqui. Deixa eu ver aqui um pouquinho, ver se consigo aumentar o som. O pessoal tá achando que tá baixo o som. Vou tentar falar mais alto aqui, tá, Rodrigo? Para resolver esse problema aí. Então, a deflagração e detonação, tá, ela vai ocorrer com essa grande liberação de gás e calor. Tá? A diferença entre as duas é bem simples, é a diferença da velocidade, né, com que há a explosão. A deflagração é uma reação exotérmica que gera uma onda expansiva que se movimenta a uma velocidade inferior a 1000 metros por segundo. Tá? Então você veja que é uma explosão, tá? Você pensar aí até 1000 metros por segundo, ok?
Assim, pessoal, de produto perigoso eu até entendo um pouco, mas a tecnologia, vou confessar para vocês que ela tá me dando o nó, viu? Tenho tido bastante problemas aí com a tecnologia, nas gravações, nas gravações de aula. Várias vezes acontece aí esses probleminhas de áudio, de vídeo, luz, às vezes é muita sombra, às vezes não grava direito. Confesso para vocês aí que tem me dado bastante nó essa história da tecnologia aí, tá? Peço perdão a vocês, caso alguma coisa não esteja saindo 100%. Para amanhã, vamos tentar melhorar essa questão do áudio, tá? E assim vocês vão me falando e eu vou tentando buscar as soluções com o nosso pessoal de suporte aí, tá bom? Está baixo aí, tenta aumentar o volume aí e amanhã eu vou tentar buscar essa solução aí, tá bom? Para melhorar para vocês ainda mais, tá? E a detonação é a decomposição quase instantânea de um material que libera uma onda expansiva que se movimenta a uma velocidade superior a 1000 metros por segundo, tá? Como a nitroglicerina, o RDX, o trinitrotolueno, tá? Então, a velocidade entre elas é essa velocidade da propagação, né, da onda de choque, tá? Se eu consigo passar aqui um vídeo para vocês, tá? Olha só que interessante quando você marca ali no relógio, né? 6h50, 6h51, 6h52, aí você vai vendo e ocorre a explosão, né? Aí você vai vendo, ó, olha a onda vindo, né? Tá vindo, vindo, né? Ó, chegou na câmera. Então você consegue ter nitidamente a distância que você tá. Esse filme aqui foi feito a 10 quilômetros, né? Então basicamente demorou 10 segundos para chegar a onda de choque, chegar na onde estava a câmera, né? Isso quer dizer que se refletiu em mais ou menos a 1000 metros por segundo, tá? Mais ou menos em relação a isso. É assim que dá para entender mais ou menos, tá bom? E a produção, né? Quer dizer, quanto de energia que isso aí libera, esse explosivo libera. Depende da velocidade de movimento da onda gerada pela explosão. Um material com uma produção alta gerará uma detonação, né? E um material com baixa produção gera uma deflagração, tá? Então, depende exatamente dessa velocidade de onda, quanto que vai ser a produção de energia gerada. E qual o requisito para uma explosão, né? O que diferencia, por exemplo, uma explosão de uma combustão? A diferença, se vocês forem perceber, uma explosão ela requer material combustível, um oxidante, um detonador, né, uma fonte de ignição e um confinamento. Então essa é a palavra-chave de explosão, confinamento. Vocês podem ver, se você joga lá, por exemplo, vamos pensar aí, jogar gasolina no chão. Aí jogou, caiu gasolina no chão, fez uma poça e aí chegou numa fonte de ignição. O que vai acontecer? Incêndio em poça, tá? Se essa mesma gasolina colocada uma quantidade dentro de um tanque vaporizado, tudo virou vapor, e aí, ou seja, está pronto para iniciar uma combustão, né? Só que aí você tem uma fonte de ignição lá dentro, por estar confinado no tanque, gera uma explosão, né? Então a diferença de uma combustão e de uma explosão é esse tal de confinamento, confinar, né?
É por isso que, se vocês forem ver lá, foi bem didático, apesar de muito, muito triste, né? Tem até um filme sobre isso, que é lá na Maratona de Boston, né? O pessoal colocou uma série de explosivos, daí colocou prego, bolinha de gude, um monte de coisa numa panela de pressão. Aí fecharam a panela de pressão, amarraram, né? Fizeram lá e explodiu. Quando explodiu, que lá estava concentrado, toda aquela energia estava concentrada dentro da panela de pressão, né? Quando explodiu, nossa, liberou uma energia muito grande e ainda daí projetou lá o prego, né? As bolinhas de gude lá e tal, fazendo com que ferisse dezenas de pessoas, né? Inclusive alguns óbitos aí. Mas dá para ser bem didático com relação a esse exemplo aí, apesar de bastante triste, né? Filme muito bom, inclusive quem quiser assistir aí, esse filme da Maratona de Boston. Falando em filmes, né, tem vários filmes que falam muito de produtos perigosos, né? Aquele da plataforma também, né? De petróleo lá, uma explosão bastante grande, um filme com Matt Damon, né? Horizonte Profundo, muito bom filme também, vale a pena. Claro, e sem contar a série aí Breaking Bad, né? Breaking Bad, todo respondedor de emergência tem que dar uma olhadinha no filme lá só pra, putz, imaginar o que ele tava fazendo, né? Principalmente os primeiros capítulos ali, que ele usa muita coisa de química, né? Bastante legal também. E quais são os perigos de uma explosão? Onda de choque, né, que ocorre com a fragmentação. Vai também ter um colapso estrutural, quer dizer, além de fragmentos, jogar fragmentos, né, vai ter toda essa parte de colapso, vai um tanque, qualquer coisa que da onde foi a explosão vai ser destruído, né? Fora ainda a injeção de ar, calor e fogo, né? Esses são os grandes perigos de uma explosão. E aí eu tenho as divisões, né? Dentro dessa classe 1, eu tenho a divisão 1.1, né? Que é a explosão maciça, que afeta instantânea toda a carga, TNT, RDX, cordão detonante. Divisão 1.2, explosivos com período de fragmentação, porém não destroem toda a massa. É combustível para mísseis dirigidos, munições para armas menores, granadas de mão. Vários desses vídeos aqui, pessoal, eu uso, eu tenho contrato com a TTCI, com a CERT, para ser instrutor part-time, né? Ou seja, quando eles precisam de um treinamento, como eu fui lecionar para eles já no Chile, eu lecionei pela TTCI, né? Então, alguns desses vídeos eu peguei deles, já estão... Então, por isso eu trago também a logo, que foi eles que editaram e tudo mais, tá? Então, como se fosse mantendo os direitos autorais deles, né? Algumas pessoas roubam o vídeo, eu não gosto de roubar. Se eu peguei de alguma pessoa, eu gosto de falar quem foi que fez. Como eu também gostaria que todos fizessem isso com meus vídeos, que infelizmente não fazem. Pegam muito vídeo nosso aí e passam para frente sem nem falar, né? Mas tudo bem. É só para explicar para vocês porque tem esses cursos aí, esses filmes da TTCI, né? A explosão de divisão 1.3, perigo de calor radiante, incêndio violento, não há perigo de explosão maciça, né? Bombas de fumaça, fósforo branco líquido, são alguns exemplos dessa classe aí, tá? Divisão 1.4, perigo menor de explosão de iniciação durante o transporte, pode ser, por exemplo, os fogos artificiais comuns, nessa classe 1.4. A classe 1.5, explosivos bastante insensíveis, perigo de explosão em massa, porém pouca probabilidade de início ou detonação baixa em condições normais de transporte. Por exemplo, a mescla de nitrato de amônio com combustível diesel, ANFO. Esse é um dos principais explosivos utilizados hoje pelo mercado. Toda essa parte aí de explosão de minas, toda essa parte de pedreiras, utiliza muito o ANFO, tá? O nitrato de amônio com combustível. Se vocês repararem, o nitrato de amônio não é um explosivo, né? Ele é um oxidante. Então ele precisa de quê para ter uma explosão? Um oxidante, tem a fonte de ignição, que é a parte toda de espoleta e tudo mais que utiliza no explosivo, né? E precisa de um combustível.
tá? Então, se eu misturo nitrato de amônio com diesel, eu tenho o ânfo. Aí sim eu tenho um explosivo, tá? Se não, o nitrato de amônio sozinho ele não é um explosivo, ele é um oxidante, ele é da classe 5, tá? Só que a gente vai ter até um vídeo meu ali no YouTube que eu explico bem detalhadamente sobre a explosão do nitrato de amônio agora em Beirute. Se vocês forem ali no canal do YouTube do Hazmat Group, onde vocês entraram para chegar aqui, vocês vão ver lá toda essa parte aí da explicação sobre a explosão com nitrato de amônio, que na verdade foi uma reação em cadeia, tá? Com nitrato de amônio lá em Beirute, tá? Vale a pena dar uma conferida lá no vídeo. 1.6, elementos extremamente insensíveis, sem perigo de explosão em massa, né? Não existe produto de divisão, estão em etapa de desenvolvimento, tá? Mas já colocaram aí uma classe 1.6. Vamos lá, classe 2, tá? 2, os gases comprimidos, tá? Principalmente os gases comprimidos aí, liquefeitos, né? Então a gente vai, quando a gente fala aí desses gases, dessa classe, são os gases liquefeitos. Por quê? Todos os gases transportados em caminhões são liquefeitos, estão na fase líquida. Só existe um gás que é transportado na fase gás. Se chama hidrogênio, que é um caminhão totalmente diferente, né? Ele tem os torpedos, né? Você vê aqueles cilindros, vários cilindros, né? São 6 cilindros, se eu não estou equivocado. Pode ter 6 ou pode ter 9, né? São 3 linhas de 3. Então pode ter 9 daqueles cilindros. Então ali eu tenho hidrogênio gás. Muita pressão, aqueles torpedos aguentam muita pressão, tá? Mas eles estão na fase gás. Tá? Inclusive agora está grande discussão do momento, né? Essa questão aí do transporte de oxigênio para Manaus, né? Bastante sério, bastante triste essa questão do oxigênio lá para Manaus. E aí vocês viram lá que o pessoal estava utilizando na fase gasosa, transportando oxigênio na fase gasosa. Mas aí precisa de muito cilindro, porque ele já teve a taxa de expansão, né, que vocês viram ali no começo da apresentação. Já ocorreu a faixa de expansão, a taxa de expansão, né? Então você precisa de muitos tanques para dar um pouquinho de oxigênio. O que mudou radicalmente quando foi lá para Manaus? Quando começaram a transportar oxigênio líquido, né? Porque daí você consegue fazer lá com vaporizador, transformar em gás, lá onde será utilizado, né? E aí você tem, imagina, você aproveita toda a taxa de expansão, né? Então se ele vai se expandir lá 700 vezes, 800 vezes, você levou um tanque e esse tanque se transformou em 700 tanques. Você expandiu 700 vezes, né? Então aí que foi interessante. Por isso que também começaram a levar agora de carreta, né? E até agora o próximo passo é levar até de barco, né? Aí você consegue levar grandes quantidades de oxigênio liquefeito, que provavelmente vai suprir lá a necessidade de Manaus, tá? Pessoal, mais uma vez, tendo dúvidas, coloca ali no chat, manda direct ou no message lá do Facebook, tá? Qualquer via aí será respondido. São 8h35 agora, né? Daqui a pouco eu vou falar a palavra-chave. 8h40 eu vou falar a palavra-chave, tá? Os gases comprimidos liquefeitos são aqueles que estão armazenados a pressões maiores que a pressão atmosférica. Podem ser inflamáveis e não inflamáveis, né? Eles podem ser não inflamáveis também. Eles podem ser venenosos, corrosivos, oxidantes e criogênicos. Né? Qualquer dos gases anteriormente citados pode explodir seu contenedor se for pressurizado. Todo gás comprimido ele já começa com o perigo de temperatura, né? Temperaturas aí baixas e pressão, né? Por mais que ele não seja inflamável, não tem nada a ver que ele não é perigoso. Todo gás comprimido ele já começa com esse problema: temperatura baixa e pressão alta, tá?
Aí já vem outra coisa química que está acontecendo agora na mídia. Eu tenho uma reportagem do G1, do jornal o Globo, na qual eles falam que não foi transportado muito oxigênio em aviões lá para Manaus por causa do risco de combustão, de inflamabilidade, por causa do risco de inflamabilidade. Esse é o conceito utilizado na reportagem do O Globo, do jornal G1, do site. Meu Deus do céu! Oxigênio inflamável. Onde é que estava esse pessoal na aula de química, né? Pessoal, oxigênio já é mais que óbvio que ele é um oxidante, né? E os perigos por ele não ser transportado em avião são outros, são relacionados à pressão principalmente, né? Não tem nada a ver com a inflamabilidade. O dono do artigo lá do G1 foi muito infeliz nesse comentário. Quis comentar sobre química numa área que ele desconhece. Densidade relativa do gás, né? Então é se o gás vai subir ou vai descer. Isso aqui é extremamente importante, né? Já pensou? Ah, vazou tal gás, ele vai subir ou descer, quer dizer, as pessoas têm que ir para cima ou para baixo, meus detectores têm que detectar em cima ou têm que detectar embaixo. Então isso aqui, conceito básico, propriedade físico-química, que vai estar lá na listinha de vocês de propriedades físico-químicas, e é um conceito que fala muito nas emergências, né? Agora, beleza, a maioria dos gases na realidade desce, tá? Poucos aí sobem. Um exemplo que sobe de novo é o nitrogênio, tá? Desculpa, o hidrogênio. O hidrogênio ele tem uma densidade relativa bastante baixa. Vazou, ele decola lá para cima, tá? A maioria dos químicos em geral aí, eles tendem a descer. Todos os hidrocarbonetos, essa área aí, tudo aí que tem vazamento, ele tende o gás a descer, ficar mais por baixo. Aí a importância de você, por exemplo, um detector, você está detectando próximo ao solo, porque ele não vai estar lá no teto, ele não sobe, ele desce, tá? E é por isso que nós vamos amanhã estudar as fontes de informação, saber aonde buscar todas essas informações aí, tá? Ligadas aos produtos perigosos. Então, especificamente, quer saber se o cloro ele sobe ou desce? Então, a gente vai saber como procurar essa informação, tá? Densidade relativa do gás. Só cuidado com alguns detalhes, tá? Eu tenho que botar um asterisco aí. Por exemplo, amônia. Amônia, densidade deveria ser 0,6. Então, o ar é 1. 0,6 é menor que 1. Menor que 1, sobe. Maior do que 1, desce, né? Então, a amônia, ela deveria realmente subir. E ela sobe em algumas situações, onde o ar é muito seco e tal, ela sobe. Dentro das fábricas e tal, ela até chega a subir. Agora, ela tem um detalhe, né? Ela é higroscópica, tá? Ela é higroscópica. Então, olha só, às vezes, essa higroscopia faz acontecer isso daí, tá? Apesar de que os químicos, eles deveriam subir, tá? Mas eles têm essa adoração por água, são higroscópicos, eles pegam a umidade e começam a ficar em zonas baixas. Então, por isso que um vazamento de amônia, normalmente você vai perceber essa questão aí de onde está o produto especificamente, né? Você vai perceber que está por baixo, mas é porque ela teve esse gosto pela umidade, né? Tá bom? Então assim, ué, mas como é que a densidade 0,6 está descendo? É outro fenômeno higroscopia. Tá? Os gases inflamáveis, tá? São os que têm a capacidade de queimar uma vez que escapam do contenedor ao combinar-se com o oxigênio do ar na presença de uma fonte de ignição. Tá? Algumas exceções que daí, no caso, não precisam do ar exatamente, que eles conseguem pegar fogo sozinhos, a 100%, né? Como o óxido de etileno e alguns outros químicos que pegam fogo sem precisar do oxigênio. Tá? Então aí nada mais é do que essa mescla, né,
dessa mescla de um combustível e de um comburente. Então saiu o gás, se mistura com o ar, uma determinada proporção, que nós vamos conhecer, já vamos ver adiante aí, que é justamente a limite de inflamabilidade, mínimo e máximo, pega fogo naquela faixa, e aí a gente vai ter então a combustão. Os gases não inflamáveis, eles podem até ser asfixiantes, né? Gases que têm a capacidade de mover o oxigênio, né? Podem ser oxidantes, gases que são capazes de dar oxigênio para a combustão de um material. Os venenosos também, né? Representam um risco para a vida e a saúde. Ele pode ser o famoso tóxico por inalação, né? Conhecido como HIT. Os criogênicos, tá? Os criogênicos, eles têm capacidade de tornar-se líquido a temperaturas abaixo de 90 graus Celsius, abaixo de zero, tá? E a pressão acima de 1 atm, pode ter riscos associados. Então, os criogênicos são os muito frios, tá? Grande relacionamento à expansão de líquidos para o gás, que pode ser até de 800 vezes, como já vimos anteriormente, né? Que pode ocasionar um grande aumento de pressão. Os gases corrosivos, né? Quimicamente atacam alguns materiais, como metais, tá? Vestuário, etc. Destroem tecidos da pele, causando queimaduras graves da mesma. Não são tão corrosivos quanto os secos, anidros. A presença de umidade aumenta a sua corrosividade. Então, por exemplo, o anidro, né, que é o sem água, né, ele ocorre um fenômeno interessante, né? Que ele, por exemplo, quando ele acha água, tá, ele se torna, então, normalmente um químico mais corrosivo. É o que exatamente acontece com a amônia. A amônia gás, a amônia anidra, que é encontrado nos tanques, é NH3. Né? NH3, vocês podem perceber que é uma molécula estável, NH3. É anidro, não tem água aí dentro. A taxa de água dentro de um tanque com amônia é baixíssima, tá? A pureza chega a mais de 99%. No mínimo a 95%, mas já é mais difícil, tá? Começando a ver algumas perguntas aí. O Adenilson, né? Tudo bom, Adenilson? Vamos falar bastante da resposta à emergência a gases, principalmente amônia, GLP, tá? O cloro, lá na quinta sexta-feira. Vamos guardar essa tua pergunta aí para um pouquinho mais adiante, tá? Que eu vou comentar sobre isso daí. A gente vai ver lá, a resposta de emergência vai ver técnicas. E a gente vai falar sobre essa questão de água na amônia, tá? Vamos falar de algumas outras técnicas. Mas já vou te alertar que hoje essa técnica é uma das últimas a ser utilizada, tá? É uma das últimas, porque ela gera um problema que é o hidróxido de amônio no chão. É sobre justamente isso que eu ia falar para vocês. Que os gases não são tão corrosivos quanto secos, né? Então a amônia ela é anidra, mas quando se junta com a água forma hidróxido de amônio. E aí ele é um corrosivo que pode chegar ao pH quase 14. Então um corrosivo extremamente forte, tá? Então dependendo dessa concentração, pode chegar aí a 13, 13,5 de pH, tá? A maioria dos corrosivos também são vapores tóxicos. Então olha só, esse é o conceito de faixa de inflamabilidade, né? Na qual eu tenho, pensa aqui, ó, no começo aqui eu tenho zero, né? Zero, pensa nessa régua aí, né? Eu tenho 0% de químico e 100% de ar, tá? E aí, conforme eu vou tendo minha concentração de químico aumentando, por exemplo, chego ali a 10% de químico, 90% é de ar. Então, eu tenho a mistura ali de 10 para 90. Então, a gente chama isso de, né, da mistura gerando essa faixa de inflamabilidade. Mas cada químico tem a sua faixa de inflamabilidade específica. Tá? Por exemplo, vamos lá, gás metano. O metano ele começa a pegar fogo a 5%. Tá? Então, a 5%. O Léo, esse nome aí, Léo,
low explosive limit, né, limite inferior de explosividade, do metano é 5. O well, que é o limite superior, é 15. Então o metano ele só pega fogo de 5 a 15%, só nessa faixa de inflamabilidade. Se eu tiver 2% de metano, eu não pega fogo. Se tiver 90% de metano, não pega fogo, porque ele só pega até 15%. Então essa é a mistura ideal. Se eu tenho menos do que isso no meu limite inferior, eu tenho uma mistura pobre. Se eu tenho acima disso, eu tenho uma mistura rica, né? Então essa mistura ideal, que é entre o Léo e o well, é que é a minha mistura ideal. Essa aí que pega fogo. Tá? Pressão de vapor é um outro conhecimento interessante dentro desses conceitos de propriedades físico-químicas. É a pressão na qual a fase líquida e a fase vapor de um produto encontram o equilíbrio. Também se conhece como pressão que exercita as moléculas de vapor em equilíbrio com as moléculas de líquido. Maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Então, se vocês imaginar que o ar atmosférico empurra tudo, né, em direção ao solo, essa pressão atmosférica com 1 atm, de alguns químicos vai ser menor, ou seja, nessa briga de pressões vai ser menor, e ela vai, por exemplo, ficar contida dentro de um copo, né? Só que se minha pressão de vapor for maior, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, químicos com 5, 6 atmosferas de pressão de vapor. Então ele vai empurrar e ele ganha, e essa fase gasosa então vai sair do copo, né? Não fica presa ali dentro, porque a pressão do químico é maior do que a pressão atmosférica. Para isso que sai bastante esse conceito de pressão de vapor, né? E esses conceitos aí, principalmente ligados a explosões, né, gases inflamáveis, eu tenho aí a perda de confinamento. Tá? Se eu tenho uma ruptura catastrófica numa explosão, né? Perdi o confinamento. Quer dizer, se eu tenho um tanque lá, caminhão-tanque transportando GLP, transportando, não sei, butadieno, tá? Se eu tenho todos esses gases liquefeitos ali dentro, se eu perder o confinamento, vazar ou explodir, né, ou ter uma combustão, ou a gente vai ver aí o bleve, né? Então eu perco o confinamento, né? Porque pode ser devido, por que eu perdi o confinamento? Ao impacto de um projétil, se alguém der um tiro, né? A explosão do tanque devido a um incêndio, né? Deterioração do tanque, falhas aí estruturais, corrosão excessiva no tanque, construção de equipamento com defeito, transbordamento. Como é que num tanque eu consigo saber se esse tanque foi enchido demais? Uma das situações é se eu vejo uma válvula, a gente vai falar isso mais no decorrer, só estou falando coisas aqui que é uns insights, umas ideias que eu vou tendo para exemplificar para vocês. Mas se eu tenho uma válvula de alívio de pressão, uma válvula que fica então na parte superior de um tanque, tá? Eu começo a ver saindo líquido desse tanque, é um sintoma típico de que esse tanque foi sobrecheio, tá? Com sobrecarga, tá? E o bleve, tá? O bleve, a maioria de vocês aí que já trabalha com essa parte de inflamáveis conhece bastante. O bleve é uma explosão muito, muito forte, na qual tem o tanque com líquido e fogo em volta, não no químico, em volta, começa a esquentar e lá dentro vai transformando o quê? Vapor, líquido em vapor. Vai aumentando a pressão, libero na válvula de alívio de pressão. Só que aí um pouco vai esquenta, evapora, vai embora, esquenta, evapora, vai embora, esquenta, evapora, vai embora. Chega um ponto que não tem mais líquido para se transformar em vapor lá dentro. O que acontece? O calor de fora, o fogo, começa a atuar no metal, enfraquecer o metal.
toda essa pressão que está lá dentro, bum, de uma vez só. Procure na internet aí, bleve, para vocês verem quantos bleves tem por aí. Gigantes, bleves gigantes. E uma situação bastante perigosa. Né? Muito forte, algo que você não quer ver na sua vida, é um bleve. Tá? Essa definição de bleve, né? Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Tá? Explosão de vapores em expansão por ebulição em líquidos. Tá? Bastante forte aí a explosão. Se produz quando o aumento de pressão de um tanque contendo um líquido armazenado sob a pressão atmosférica excede a pressão de ruptura do tanque. Então, burst pressure. E explode. Gostei bastante dos vídeos. Fiz um teste com alguns aí. Estão passando bem, né? Só foi falar esse não. Amanhã eu vou colocar mais coisas para vocês. Líquidos inflamáveis e combustíveis. Os líquidos inflamáveis são aqueles que desprendem vapores inflamáveis a uma temperatura igual ou inferior a 60. Pessoal, alguns conhecimentos relevantes aí de líquidos inflamáveis que vocês têm que saber, tá? O mais importante, aí na minha opinião, de todos que são importantes, é saber o ponto de fulgor, né? O que é o ponto de fulgor, tá? Primeiro vem aquela pergunta, né? Líquido pega fogo? Pega? Líquido não pega fogo, não é? O que pega são os vapores, porque a forma de combustão é químico mais oxigênio, né? Gerando lá, pode, se for orgânico, né? Por exemplo, metano com oxigênio vai gerar o quê? CO2 e água, né? Um pouco de CO, talvez. Então, assim, ó, o químico com oxigênio, eles têm que ter essa reação de combustão, fase gás, tá bom? Então, os inflamáveis, então, o que é ponto de fulgor? É a temperatura mínima na qual um líquido evapora em quantidades suficientes para entrar em combustão. Esse é o ponto de fulgor. E para ser inflamável, tem que estar abaixo de 60 graus Celsius. São definições hoje aqui no Brasil pela NR20, né? Líquidos inflamáveis e combustíveis, né? De 60 a 93 serão os combustíveis, né? Líquidos combustíveis. Para que se queimem, tem que estar presente uma fonte de ignição que gere uma energia igual ou superior à temperatura de inflamação do material. Para queimar, os vapores dos líquidos inflamáveis têm que estar dentro de sua faixa de inflamabilidade, que eu já falei aqui hoje, tá bom? Então, acima de 60 até 93 vão ser os combustíveis. Então, assim, ó, a ideia é a mesma, né? Só que tem que fornecer, são químicos que eu preciso de uma maior temperatura para, então, ter essa quantidade mínima de vapores para entrar em combustão, reação química de combustão. Então, são conceitos importantes aí, o ponto de inflamação, né, o ponto de fulgor, ponto de ignição, ponto de ebulição. Ebulição é a passagem da fase líquida para a fase gasosa. Tá? E gravidade específica, né? Gravidade específica também é um conceito importante nos líquidos. Por exemplo, diesel, gasolina. Quer dizer, se ele cair num rio, num lago, ele vai para cima, fica né, ali por cima da água, sobrenadante, ou ele afunda. Isso é extremamente relevante, né? Ponto de inflamação ou fulgor, né? Já falei para vocês, uma condensação, porém não terá vapores. Só que ele começa, ponto de inflamação ou fulgor, ele começa o fogo, mas ele não se mantém em combustão. Daí já a temperatura ou ponto de ignição, que ele começa o fogo e se mantém. É normalmente um pouco acima do ponto de fulgor, tá?
é tão pouco essa diferença, 2, 3, 5 graus, que a gente considera tudo ponto de fulgor. Tá? Na emergência química, a gente normalmente releva ponto de fulgor. Tá? Vamos só voltar aqui. Ponto de inflamação ou fulgor, temperatura mais baixa que um líquido emitirá vapores em quantidade suficiente para acender em sua superfície. Na presença de uma fonte de ignição, porém, não terá vapores para manter a combustão. Tá? Esse é o ponto de fulgor ou inflamação, mesma coisa. Tá? O pessoal está vendo algumas dúvidas ali, eu estou tentando já resolver agora. Tá bom? Dúvidas podem colocar ali, se não der tempo, eu respondo depois. Ponto de ebulição, né? É a temperatura na qual um líquido gera sua máxima quantidade de vapor. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual que é a temperatura de ebulição da água, o que vocês vão me responder? Temperatura de ebulição da água, 100 graus. Vamos dizer isso, certo? Que é a nível do mar, tudo bem. Entretanto, ela não começou a evaporar a 100 graus. Ela vem num gradativo, 60 graus, 70, já tem vapor acontecendo ali. É que a temperatura de ebulição que a gente usa, de vaporização, né, é a máxima, ou seja, você não verá água a temperatura e pressão ambiente acima de 100 graus. Não existe água a 110 graus na fase líquida. Tá claro isso para vocês? Tá? Para eu ter água a mais alta temperatura, eu tenho que botar pressão aí. Aí são as panelas de pressão. Se eu tenho mais pressão, eu consigo chegar a temperaturas maiores. Uma panela de pressão consegue chegar a 125 graus Celsius. Mas eu já não falo mais em temperatura e pressão ambiente. Tá bom? Então, e sempre que eu falo temperatura de ebulição, a gente usa sempre o máximo. Mas não quer dizer que só começa a emitir vapores naquela temperatura. Às vezes eu vejo que o pessoal se confunde com relação a isso. Um líquido que alcança seu ponto de ebulição pode explodir seu contenedor sob pressão. Tá? Isso já é específico tratando de emergência propriamente dita. Né? Nessa fase, estou emitindo muitos vapores. Né? E gravidade específica nada é mais é. Água é 1, valores menores do que 1 vão ficar sobrenadante, valores maiores do que 1 vão descer. Né? Então, isso é a gravidade específica. Por exemplo, procura lá na FISP, que nós vamos falar amanhã, que é uma das formas de achar informações sobre o produto químico, qual que é a gravidade específica do diesel. Você vai ver, diesel daí, se for menor do que 1, vai ficar por cima, maior do que 1, vai afundar. Né? Procura lá, gravidade específica do diesel, da gasolina, tá? Você vai ver bastante informação interessante. E autoignição? O que é? A autoignição é um conceito que às vezes passa batido também. É a temperatura mínima requerida por um material para incendiar-se, sem a necessidade de uma fonte externa de ignição. Então é porque eu estou aquecendo muito uma substância e estou... O que é a temperatura? Lembra? Propriedades físico-químicas, lá do começo. Temperatura é nível médio da agitação das moléculas. Se eu tenho aumento de temperatura, né, começa a se movimentar mais rápido, chega uma determinada temperatura que elas mesmas acabam entrando em reação sozinhas. Mas não é bem sozinha, não. É sem essa fonte de ignição externa, mas é por calor. Tá? Parece, nossa, pegou fogo sozinho. Não, não é que pegou fogo sozinho. É que pegou fogo por temperatura, pelo aumento no nível da agitação das moléculas. Sólidos inflamáveis, substâncias que têm a propriedade de incendiar-se em condições normais de transporte e armazenamento, por exemplo, por fricção, né? Autorreação, tá? Você já deve ter visto aí incêndio com magnésio, né? Esse também não está passando. Depois eu passo os vídeos. Esses vídeos eu passo para vocês, tá?
sem problemas. Vou fazer uma seleção de vídeos para vocês baixar numa pastinha lá no Google Drive, tá? Vou deixar os vídeos, uma coleção de vídeos lá para vocês, tá? Os combustíveis espontâneos são materiais pirofóricos, tá? Altamente inflamáveis. Então pega fogo, né, espontâneo, sozinho, nunca é sozinho, né? Mas a gente fala isso para ficar mais fácil de entender. Sempre é por temperatura, por reação. Por exemplo, se cair lítio na água, o que acontece? Fogo, né? Então aquela parte lá dos metais alcalinos, terrosos lá da tabela periódica, eles não gostam muito de água, né? Lítio, por exemplo, tá? Quando a temperatura ambiental está maior que a temperatura de ignição do material, este se incendiará ao contato com o ar. Metais como o fósforo, né? O próprio fósforo e os metais alcalinos, né? Eles entram em relação. Tem alguns combustíveis, alguns materiais sólidos inflamáveis que têm que ser até transportados dentro de um outro meio, né? Que não seja o ar. Por exemplo, óleo mineral. Tá? Então, vários dessas substâncias são transportadas por dentro de um outro meio que deixa ele inerte, né? Isso perigoso em contato com a água. Acabei de falar, um exemplo do lítio, né? Substâncias que têm em comum a propriedade de desprender gases inflamáveis e ou tóxicos ao entrar em contato com a água. Vários de vocês já viram pela vida de vocês o carbureto, né? Aquela parece uma pedra preta, né? Mas é uma rocha ali na verdade. Que você joga na água e emite um gás altamente inflamável, né? Que vocês conhecem aí como acetileno, tá? Lítio não com ar, tá uma dúvida ali, com a água, tá bom? Já tento mostrar um vídeo aqui para vocês, tá? Que nem eu falei, se não tiver aqui, se não conseguir passar hoje por causa do tempo, eu envio, coloco lá na pasta de vídeos de vocês, que eu vou deixar para vocês uma pasta com todos os vídeos lá, tá bom? Pessoal, agora chegou a hora da palavra segredo, tá bom? Bem lembrado, Marcelo, vou falar. A palavra segredo de hoje, da primeira aula do curso, é a palavra Brasil. Brasil. Então, coloquem no chat a palavra Brasil, tá? Para ser a presença de vocês. E quem estiver assistindo esse vídeo, depois da aula de hoje à noite ou amanhã, mande pelo Facebook ou Instagram por um meio secreto. Não me coloca essa palavra lá na público. Manda pelo direct do Hazmat Group ou manda pelo Messenger do Facebook do Hazmat Group, tá? Da nossa empresa Hazmat, tá? Não me bota no público lá, senão eu vou apagar. Porque daí quem não viu, quem não assistiu a aula vai colocar lá, vai saber a palavra, né? Daí não dá certo, tá bom? Oxidantes e peróxidos, né? São materiais que provêm o oxigênio ou substituem o oxigênio durante uma reação. Os oxidantes podem reacionar com substâncias orgânicas, os hidrocarbonetos, e incendiam espontaneamente. Então, assim, os oxidantes, eles não gostam de hidrocarbonetos, eles não gostam de matéria orgânica. Sempre que você joga um oxidante com matéria orgânica, é reativo, tá? Eles podem até se incendiar, tá? Então, eles não se gostam. Então, por exemplo, tudo que tem oxigênio, por exemplo, uma empresa, não pode ter, por exemplo, graxas, esse tipo de coisa que seja orgânico, tá? Compressores e tudo mais. Ou seja, se vaza também oxigênio em direção a uma matéria orgânica, vai reagir. Ou seja, não se gosta, tá? Ele oxida a matéria orgânica. O peróxido orgânico seria a mesma coisa,
tá? Que, por exemplo, os oxidantes convencionais, né? Que contém um componente combustível, componente orgânico, e um componente oxidante em alta proporção. Então, essa estrutura OO, você vai ver nitidamente esse O2 na composição química do peróxido orgânico. Tá? Qual que é um peróxido bem conhecido? Peróxido não orgânico, mas um peróxido bastante conhecido. Peróxido de hidrogênio, muito bem. Peróxido de hidrogênio, né? Qual que é a forma da água? H2O. Qual que é a forma do peróxido de hidrogênio? H2O2. Tá vendo? Sempre vai encontrar esse O2 aí. Só que daí você troca esse H ali da água por estruturas orgânicas. Tá? Então você vai ter os vários peróxidos orgânicos aí. Mas você vai encontrar sempre esse O2 aí. Tá? São vários. Você pode encontrar vários aí na internet, em pesquisa aí. São vários produtos orgânicos, peróxidos orgânicos que você vai encontrar. Pode incendiar-se, inclusive, dentro do seu contenedor, do seu tanque, sem necessidade de oxigênio. E gera pressões suficientes como para provocar a ruptura do mesmo. Por que que ele gera, né, pode incendiar-se dentro do tanque, do contenedor, onde contém ele? Porque ele já tem oxigênio ali, né? Na composição dele ele tem oxigênio. Por isso eles são tão, vamos dizer assim, instáveis, né? E é aqui que está a palavra-chave que você vai reconhecer um peróxido orgânico. MSST, Maximum Safe Storage Temperature, ou temperatura máxima de armazenamento seguro. Você vai encontrar esse MSST, inclusive nas fichas técnicas, tá? Porque todos os peróxidos orgânicos eles têm essa temperatura que você deve armazenar ele. Então, se diz que pode armazenar até menos 5 graus Celsius, você tem que deixar esse peróxido orgânico refrigerado, tá? Senão ele pode, passou da MSST dele, ele pode começar a entrar em reação, inclusive vir a detonar esse armazenamento, né? Explodir esse tambor, ou seja lá o que for que ele esteja armazenando ele. Então você tem essa temperatura máxima de armazenamento seguro, em inglês MSST, assim que você vai encontrar nas fichas técnicas, FISP, esse tipo de coisa, tá? Porque ao chegar no MST, se alcança o SAT, que é o Self-Accelerating Decomposition Temperature, temperatura de decomposição autoacelerada, e o material iniciará sua decomposição e seguirá se decompondo a um ritmo cada vez mais acelerado. Então, passou do MSST, chega no SAT. E o que é isso? Ó, temperatura de decomposição autoacelerada. Então, ele vai começar a se decompor. E vai se decompondo, isso vai entrando em reação, né? E aí pode vir aí a iniciar um processo bastante complexo de emergência. Porque uma vez que eu comecei a se decompor, né, dificilmente eu consigo fazer parar essa decomposição, né? Então, se eu passou da minha temperatura de armazenamento e inicia essa decomposição, difícil de fazer parar, não é? Então, ou seja, vou ter uma emergência bastante complexa. Deixa eu ver se eu consigo passar esse vídeo aqui. Também não, vou colocar lá na pasta de vocês. Monômeros. Monômeros é bastante interessante também, tá? O estireno, por exemplo. Tá? Os monômeros são líquidos ou gases inflamáveis que devem ser transportados com um inibidor. Tá? Por quê? A temperatura aumenta quando o produto inicia seu processo de polimerização. Então, o monômero ele tende a se transformar num polímero. Tá? E esse polímero, uma vez essa reação de polimerização, tá? Essa sim, começou, não tem jeito de parar. Tá? Quando você vê um processo, tanto que na indústria isso é um processo muito controlado, tá? Quantidades, temperatura, pressão, tem um reator bastante específico e mesmo assim tem vários acidentes
em processo de polimerização, tá? Vai em empresas que usam estireno, fazem algumas espumas aí, se você vê, já tem vários acidentes na internet, você pode procurar, tá? Que sofreram um processo de polimerização descontrolado. Tá? Então, o monômero para ser transformado no polímero serve polimerização. E o processo de polimerização, uma vez iniciou, não para mais. Sabe o que se assemelha muito a esse processo de polimerização? Fazer pipoca. Grãozinho da pipoca, grãozinho, grãozinho. Quando você vai aquecendo, o que acontece? Aumenta o volume. Né? Aumentando o volume, você vai crescendo. Então você vê que o que você botou lá, o milho no começo, na panela lá de pipoca, no final encheu a panela. É bem parecido, porque o monômero vai se ligando a outros monômeros, se liga a outros monômeros, fazendo cadeias bem mais longas, e eles crescem bastante. Tá? Os acidentes com polimerização são bastante, vamos dizer assim, robustos, grandes mesmo, que envolvem uma explosão bem forte, tá? Que pode explodir o seu contenedor, seu tanque, reator, facilmente. Tá? Então, olha aqui, ó, isso aqui era um tanque com estireno, tá? E olhe o que virou na explosão. Esse aqui era o tanque, tá? Esse aqui era o tanque, bem no meio ali, marcado em vermelho ali. E olha o que virou de espuma depois que deu essa polimerização. Olha o tamanho, todo esse amarelinho aí que em volta é resíduo da explosão, tá? Você vê que o tamanho que pode chegar uma explosão dessa. Isso é polimerização. A temperatura acelera o processo de reação e gera um aumento violento de pressão. Tá? Venenos, materiais tóxicos, se apresentam em todas as formas físicas, sólidos, líquidos e gasosos, incluem agentes biológicos ou infecciosos, podem ter efeitos imediatos que poderão ser fatais e efeitos na saúde a longo prazo. Né? Então, olha só, quando você tem contato com um veneno a um nível bem forte, bem alto, nível de intoxicação, mas por um curto período, tá? Então você tem um efeito agudo, né? Você pegou bastante químico tóxico de uma vez só. Então você tem um problema agudo. E esses normalmente têm solução, tá? Tem processo de desintoxicação, você consegue tratar este paciente. Mas se você fica respirando um pouquinho esse veneno todos os dias, vai gerando um efeito a longo prazo. Se chama crônico. Esse tipo de intoxicação dificilmente tem solução, tá? A gente já tive contato com pessoas que tiveram exposição crônica a alguns produtos químicos, raramente tem solução. Raramente tem solução. Asfixiantes simples, né? Retiram o oxigênio do local, embora a inalação do material não causará dano no sistema respiratório. Ele vai se dispersar o suficiente oxigênio como para provocar asfixia e eventualmente a morte. Então, asfixiante simples não é que ele causa problema exatamente, intoxica o corpo, mas ele afasta o oxigênio. Uma vez afastando o oxigênio, obviamente eu não consigo ter a minha absorção mínima de oxigênio para o meu corpo funcionar. Pode me ter asfixia e morte, né? E tem os asfixiantes químicos, tá? Então saiba bem a diferença de asfixiante simples e asfixiante químico, que apresenta uma maior afinidade com a hemoglobina do sangue, que é quem transporta o oxigênio. Ao ingressar ao corpo, substituem o bloqueio à transferência de oxigênio nos pulmões, reduzindo e eliminando o oxigênio do sistema e provocando asfixia celular e a morte. Então veja, o pessoal usa bastante como exemplo CO e CO2, monóxido de carbono e dióxido de carbono. O dióxido faz mal para você? Dióxido de carbono? Não. Agora pega um extintor e 5 extintores de CO2 e libera no teu quarto aí.
que vai acontecer? Você vai morrer. Não por causa do CO2, mas por causa da... Ele ocupou o lugar de oxigênio. Agora, o que o pessoal utilizava muito aí para suicídio, né? Que não dei ideia para ninguém isso. Eu estou falando como não se faz. Uma observação aí, tá? Pega o carro na garagem lá e fecha a garagem, né? O pessoal até às vezes faz por erro mesmo. Deixa o carro ligado, uma garagem fechada. A combustão do carro tem muito monóxido de carbono, CO. O CO ele tem maior afinidade com a hemoglobina do que o oxigênio. Teu sangue te trai. Teu sangue, em vez de transportar oxigênio, ele começa a transportar o monóxido. Vai causando o quê? Uma asfixia química. Aí sim, você não tem mais transporte de oxigênio na tua hemoglobina, você tem transporte de CO. Tá? Então, essa com o exemplo do do CO2, eu consigo exatamente me saber essa diferença entre um e outro. O que é um asfixiante químico, o que é um asfixiante simples. Venenos sistêmicos, né, atuam sobre um órgão ou um ou vários ou vários sistemas do corpo. São chamados então os venenos sistêmicos, causam efeitos sinérgicos, são aqueles que têm cumulativos, né, que você pode às vezes com um veneno causar vários problemas no teu corpo, cumulativos, vários, tá? Os corrosivos e cáusticos, né, os venenos, embora seu risco principal é a destruição da matéria orgânica, eles também podem atuar como asfixiantes ou venenos sistêmicos. Esses produtos podem ser tóxicos, eles são irritantes, irritam os pulmões, olhos, nariz, pele. São sensibilizadores e até agentes alérgicos ou convulsivos, iniciar uma convulsão aí. Biológicos, esse também é utilizado muito em nosso papo inicial lá de arma química, né, ou biológica. Então, os agentes biológicos incluem substâncias infecciosas, tais como antrax, o botulismo, a raiva, a varíola, etc. Né? Também envolvendo aí a parte médica, desperdícios, né? Resíduos de hospital, clínicas, também envolvem os agentes biológicos. Eu tenho uma aula bem interessante sobre esse tema aí. A gente abordou muito esse tema na época da Copa do Mundo. Nós treinamos aí bombeiros, pessoal de saúde, para como responder emergências biológicas, ou o que poderiam ser as emergências biológicas. Talvez eu consiga aí numa próxima oportunidade de curso aí abordar esse tema aí. Depois comentem lá se vocês têm interesse em saber sobre esses temas. O que é o antrax, como é que ele pode ser transportado, qual que é a taxa de infecção dele e tudo mais. É uma arma de... daí a gente faz um curso específico de armas químicas e biológicas, tá? Para o pessoal aí da saúde, bombeiros que estão nos assistindo aí, saber identificar esse tipo de coisa, né? Que em caso de grandes eventos, como era a Copa do Mundo, tinha muito medo disso acontecer, né? Um ataque de armas biológicas, tá? O pessoal estava com bastante medo, inclusive exército, polícias, estavam com bastante medo que ocorresse alguma coisa, porque Copa do Mundo, Olimpíadas, envolve muita visibilidade, né? E o malandro, né, o terrorista, ele gosta disso, né? Ele faz, na verdade, o ato dele não é para causar o mal. O principal dele não é causar o mal, é chamar a atenção para um determinado tema que ele queira abordar, né? Então, esses grandes eventos chamam muito a atenção de terroristas, tá? Que esses agentes podem ser micro-organismos viáveis ou suas toxinas. Tá? Que daí, meio de exposição, pode ser inalação, absorção, né, pela pele, ingestão, comer, ou injeção, daí seria aplicação mesmo com um objeto, né, diretamente no teu corpo aí, tá? Radioativos. Então, pessoal, tudo que tem a ver com radioativos tem a ver com a CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, se você provavelmente você nunca vai se deparar com uma emergência com radioativo, porque uma vez que tem um acidente com radioativo é chamado a CNEM, e a CNEM vem responder essa emergência.
Então, só talvez alguns bombeiros que têm convênio com o Senem, tem que passar por treinamentos específicos de emergência com radioativos, tá? Senão aí você dificilmente terá contato com esse tipo de emergência, tá? Que ela é bem complexa, é diferente, vamos dizer assim, diferente do resto aí, que tem mais ou menos a mesma lógica. O radioativo, ele é bem específico, né? Estão presentes em todo o estado, sólido, líquido e gasoso, emitem de forma espontânea energia ionizante, né? Comumente na forma de partículas alfa, beta e raios gama. Então, essa energia ionizante ela pode ser através de partículas alfa e beta, mas também em raios, né? Em energia, em luz, vamos dizer assim. Né? E aí estão os grandes acidentes que já aconteceram no Brasil, o mais famoso deles, com o Sérgio 137, lá em Goiânia, que até hoje ainda, foi na década de 80, né? Até hoje ainda gera problemas aí lá para Goiânia, né? Para Goiás, porque eles pegaram todos os resíduos desse acidente radioativo e botaram em containers específicos para esse tema, né? Tá lá numa praça lá e ainda não foi dado o destino final, porque você sabe, para acabar a radiação, você tem uma forma, né? É a meia-vida, né? Então a cada tanto tempo a energia diminui pela metade. É o conceito de meia-vida. A radiação ela só acaba assim, só acaba por meia-vida, né? Por tempo. Então, tem muita coisa também, vocês sabem lá dos acidentes lá de Chernobyl e esse tipo de coisa aí. Hoje já está uma área bem mais acessível Chernobyl, né? Porque já foi passando o tempo e a meia-vida já foi tratando disso, né? Então já passou bastante tempo, então está diminuindo a área de restrição e algumas áreas bem específicas lá, normalmente só com protetor respiratório você pode acessar, né? Mas causou um dano gigantesco Chernobyl, né? Tem agora uma série também no Netflix aí bastante interessante sobre esses acidentes radioativos aí, tá? Olha que interessante, né? O Ricardo Rocha comentou aqui, ó, minha avó materna foi uma das pessoas contaminadas nesta emergência lá de Goiânia, provavelmente com Césio 137. Lamentamos aí muito pela tua avó estar envolvida nisso, né? Mas obrigado pela colocação aí. Mas para você ver como que coincidência, né? A gente está comentando aqui e o Ricardo vem com essa observação e mostrando que realmente afetou a vida de pessoas, né? E aí quando já leva todo esse nosso conhecimento aqui para a vida real é que a coisa fica bastante complexa, né? Porque a gente está falando aqui no fundo de salvar vidas, né? Proteger vidas, proteger patrimônio, meio ambiente, mas principalmente aqui vidas, né? Quando você vê que pessoas se acidentaram com essas coisas, que tudo que a gente comenta, né? É bastante triste e sempre nos lembra, né? Quanto importante é isso que fazemos, né? Melhorar a segurança para as pessoas, melhorar a segurança, a chance de vida das pessoas, né? Obrigado pela colocação aí, Ricardo Rocha, grande Ricardo lá de Catalão, Goiás. Partículas alfa, né, são bem pequenas para serem vistas pelo mais poderoso dos microscópios. Não dá para ver nem por microscópio. A partícula alfa consiste de 2 prótons e 2 nêutrons. Se movimenta muito rápido, portanto, possui uma grande quantidade de energia motora ou cinética. Não penetram as capas externas da pele, principalmente por isso não representam um perigo interno, apesar de poder respirar ou incorporar o corpo através da alimentação. Tá? Então, o maior perigo contra as partículas alfa é você inalar, ingerir, né? Mas ela não passa nem pela nossa pele, tá? Ela é facilmente aí barrada, né? As já beta são menos densas e penetrantes que as partículas alfa, perdem energia cada vez que animam e ionizam os átomos que estão em seu caminho, tá? Agora esse aqui que é o mais específico, né? Que é o mais complexo dos radioativos. É os raios gama, são os raios gama, que é um pacote de energia que não possuem carga nem massa, tá? Isto permite viajar distâncias muito grandes através do ar
tecidos passa fácil pelo tecido corporal e outros materiais qualquer. Então, para você parar um raio gama, as fontes de raio gama podem ser relativamente longe, não precisando atravessar o corpo sem necessidade de um contato direto. Então, os raios gamas que são o grande perigo verdadeiro dos radioativos, né? Você vê lá as pessoas que usam, trabalham ou têm proximidade com material radioativo, tem que usar aquelas roupas com chumbo, né? Isso quando consegue parar, porque os locais que tem material radioativo emitindo raios gama tem que estar lá com paredes de chumbo super grossas, né, para conseguir parar essa emissão de raios gama. Não é um negócio fácil de tratar, não, tá? Por isso são bem específicos aí, tá? Pode atravessar praticamente qualquer blindagem com muita facilidade uma pessoa, né? Como é puramente energia, uma vez que a perde, deixa de existir. Mas também passou o raio gama, passou, acabou, né? Não fica lá. Por exemplo, o que está hoje lá em Chernobyl, né? Não é mais os raios gama, né? E sim partículas radioativas, né? Alfa e beta, né? E classe 8 são os corrosivos. Então, vou passar aqui para vocês, mas a ideia é o seguinte. Tem a tabela de pH. A tabela de pH é de quanto? De 0 a 14. O 7 é o neutro, né? Quanto mais perto da tabela de pH do zero, vocês formam do 0 ao 7 são os ácidos, né? E do 7 ao 14 as bases, ou hidróxidos. Tá? Os corrosivos, eles estão nos extremos, tanto perto do 0 quanto perto do 14. Então você veja, abaixo de pH 2, né? Eu tenho aí os corrosivos ácidos, tá? Já acima de 12,5 eu tenho os corrosivos básicos. E esses caras, para vocês entenderem assim, ó, um exemplo. Por exemplo, bem próximo ao 0, quem que está ali? Ah, tá o ácido sulfúrico, né? Ácido clorídrico, estão muito próximos ao 0. Quem está do outro extremo da tabela? Ah, nós temos o NaOH, hidróxido de sódio, soda cáustica, né? Hidróxido de amônio, a água com amônia, estão perto do 14. Então, os extremos são igualmente fortes, tá? Não é porque é ácido que é mais forte que uma base, não, eles são igualmente fortes. A única diferença é que do 0 ao 7, eles têm sua composição, né, H+. Então, qual a definição de corrosivo de forma geral? É aquele químico que em solução aquosa libera H+ ou OH-. O H+ é para os ácidos e o OH- é para as bases ou hidróxidos. Beleza. E quanto forte é, por exemplo, C7 é o neutro. Quanto forte é o 6? Quanto mais ácido? Aí que vem o grande detalhe, tá bom? Esta tabela de pH é logarítmica, é uma base 10. Então, do 7 para o 6 é 10 elevado a 1. 10. O 6 para o 5 não é uma vez mais forte, ele é 10 elevado a 2. 10 vezes 10, 100. Então, algo com pH 5, ele é exatamente 100 vezes mais forte. E assim vai aumentando, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões. Então, se você reparar, um pH 0 é milhões de vezes, 10 milhões, até 10 milhões de vezes mais forte do que a água. Tá? É muita diferença, visto que é uma base logarítmica. E o que acontece se eu colocar um ácido e uma base? OH+, OH-, né? Se eu misturar eles, eu formo isso aí, sal e água. A mistura de um ácido com uma base vai formar um sal, que é parte dessa molécula, e o OH- e o H+ vão formar água, sal e água.
Só que qual é o grande detalhe dessa neutralização? Toda neutralização ela é exotérmica, tem liberação de calor. Então, olha só, por favor, tudo que nós vamos ver aqui, ó, beleza, faz neutralização. Mas tudo que nós vamos ver aqui, nós temos que fazer neutralizações planejadas. E nunca vamos falar em neutralização na pele. O que nosso amigo ali em cima falou? Que eles jogaram vinagre num acidente com amônia. Só que o vinagre, por exemplo, se uma pessoa caiu amônia nessa pessoa, eu joguei vinagre, ácido acético. O que formou? Ácido acético é um ácido, amônia, hidróxido de amônio, uma base. Formou um ácido, formou um sal e água, certo? Sal e água. Formou acetato de amônio e formou água. Beleza, tem um sal no corpo e tenho a água. Entretanto, asterisco, isso foi uma reação exotérmica, com liberação de calor. Então, eu vou ter também, além de uma queimadura química, posso chegar a ter uma queimadura térmica. Por isso, nós vamos ver no decorrer do curso que não se faz neutralização sobre a pele, somente em equipamentos, no solo, em alguma coisa que não tem acesso, porque sempre vai haver a liberação de calor. Tá? Se você botar soda com ácido sulfúrico, pode passar de 100 graus Celsius, tá? Essa reação aí. Então, são altas temperaturas geradas para esse processo de neutralização. Tá? Então, lembrando, ácidos fortes, pH de 0 a 2,5, e bases fortes, eu vou julgar aqui ó, de 12,5, tá? 12,5 a 14. São materiais que, por suas características químicas, são capazes de corroer os materiais e causar a destruição de tecidos humanos. Tá bom? Lembra então? Higroscópico, adora água. Exotérmicos, a reação de exotérmica quando libera calor. Tá bom? Aqui a tabelinha de pH para vocês. Ácidos e bases, um ácido sulfúrico ali, lá a soda cáustica lá no 14, né? E se lembre-se que é uma tabela de progressão exponencial. Aumenta cada número aí, aumenta na base 10, tá bom? É um exponente. Meus amigos, já são 9h35. Praticamente estamos há 2 horas conversando hoje. Espero que o primeiro dia, que é essa parte introdutória, é a base de tudo, conhecer as classes de produtos perigosos, tenha sido relevante para vocês, tá? Espero que tenha valido a pena esta primeira noite. Estamos juntos. É um prazer imenso tê-los aqui, tá? Obrigado pela participação. Espero mesmo que tenha sido relevante esse primeiro dia, mas lembre-se, é o primeiro dia. Daqui a gente só vai agora subindo os degraus, deixando a coisa mais complexa, vendo mais detalhes. Amanhã reiniciamos às 19h30, às 21h30, tá? E veremos um tanto mais temas aí. Se tiverem dúvidas, nos mandem no chat ali do YouTube, ou Instagram, ou Facebook, tá? E assim encerramos a noite de hoje. Desejo a vocês uma boa noite. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer imenso tê-los aqui. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um grande abraço. Até amanhã.